Turma, vamos lá. Simulado aqui, 100 questões, resolução de questões em engenharia civil, professor Kleber Dantas. Vamos tratar aqui, nessa aula, da NBR 17047 de 2022, levantamento territorial. Então, essa aula aqui, ela é direcionada para o pessoal que vai fazer o ISS Fortaleza, para o cargo de engenharia civil, cuja banca realizadora do concurso é o Sebrasp. Então, está aqui nosso conteúdo da aula de hoje. Entra aqui nesse tópico cadastro, engenharia de avaliações e perícias, 1.2 NBR 17047 2022, levantamento cadastral territorial para registro público procedimento. Aqui de 30 de junho de 2022, essa nossa norma. Vamos aqui para as nossas questões. Com relação ao levantamento cadastral territorial para registro público, Lei 17.047 de 2022, julgo os itens seguintes. Questão 91. Os vértices podem ser demarcados com marcos de concreto, marcos de pedra, marcos de material sintético, pinos ou parafusos metálicos, placas, plaquetas ou qualquer outro material estável e perene que possa identificar perfeitamente o limite da parcela do imóvel. Questão 92. Em locais de solo nu, como por exemplo na implantação de loteamentos, recomenda-se a demarcação dos vértices com marcos de concreto, pedra ou plaquetas. No caso da retirada dessas demarcações por alguma necessidade construtiva, o responsável técnico deve materializar o vértice na construção realizada por processos de locação. Questão 93. O levantamento cadastral territorial para registro público deve estar apoiado à rede de referência cadastral municipal ou, na inexistência desta, deve estar apoiado no Sistema Geodésico Brasileiro. Questão 94. No caso da necessidade de levantamento topográfico planialtimétrico, em concomitância com o de registro público para o parcelamento do solo, deve-se atender aos métodos de levantamento descritos na ABNT-NBR 13133. E, por fim, nossa questão 95, a precisão posicional planimétrica do vértice da parcela do imóvel urbano deve ser de 5 cm. Para as parcelas ou imóveis rurais, devem ser seguidas as normativas do INCRA. Então, turma, deem pause aí, veja aí se alguma dessa questão está errada e onde se encontra o possível erro. Então, faça de conta aí que realmente chegou o dia da prova, alguma dessas questões, caiu e vamos ver se você realmente acertar. Então, vamos aqui para o nosso gabarito. Está errada aí a questão 92 e a 95. As demais estão corretas. Então, nossa questão 91 está certa. Realmente é dessa forma. Está lá no tópico 5.2.1. Os vértices tipos de materialização. Os vértices podem ser demarcados com marcos de concreto, marcos de pedra, marcos de material sintético, pinos ou parafusos metálicos, placas, plaquetas ou qualquer outro material estável e perene que possa identificar perfeitamente o limite da parcela do imóvel. Então, tá conforme consta na nossa questão. Questão 92 está errada. Por quê? Porque na questão vinha dizendo concreto, pedra ou plaquetas. Plaquetas não. Lá no tópico 5.2.4, ainda dentro de tipos de materialização, ele fala de marcos de concreto, pedra ou material sintético. Material sintético. Então, não pense no dia da prova que material sintético poderá estar errado. Então, concreto, pedra ou material sintético. Em locais de solo nu, como por exemplo na implantação de loteamentos, recomenda-se a demarcação dos vértices com marcos de concreto, pedra ou material sintético. No caso da retirada dessas demarcações por alguma necessidade construtiva, o responsável técnico deve materializar o vértice na construção realizada por processo de locação. Nossa questão 93 está certa. É o que consta lá no tópico 6.1 da norma. Levantamento cadastral territorial generalidades. O levantamento cadastral territorial para registro público deve estar apoiado à rede de referência cadastral municipal ou, na inexistência desta, deve estar apoiado ao Sistema Geodésico Brasileiro. Nossa questão 94 também está correta.
Está lá no nosso tópico 6.2 da norma, métodos de levantamento. No caso da necessidade de levantamento topográfico plano e altimétrico em concomitância, né, ao mesmo tempo com o de registro público, para o caso de quê? Do parcelamento do solo, deve-se atender aos métodos de levantamento descritos na NBR 13133. Então, essa NBR 13133, ela vai se sobrepor a essa NBR aqui, 17047. Então, essa aqui era a nossa questão 94, que está correta. Então, no caso da necessidade, né, no caso dessa necessidade de levantamento topográfico plano e altimétrico, ao mesmo tempo em que vai se fazer o de registro público para o de parcelamento do solo, deve-se atender aos métodos de que norma? Da norma 13133. Bastante cuidado aqui. E por fim, nossa última questão aqui, a questão 95, ela está errada, porque nesse ponto aqui não são 5 centímetros, mas sim 8 centímetros. É o que consta lá no tópico 6.4.1 da norma. Então, precisão e tolerância posicionais dos vértices de um imóvel ou parcela. A precisão posicional planimétrica do vértice da parcela do imóvel urbano deve ser de 8 centímetros. Para as parcelas ou imóveis rurais, devem ser seguidas as normativas do INCRA. Então, a precisão posicional planimétrica do vértice da parcela do imóvel urbano deve-se ser de 8 centímetros. Cuidado para eles não colocarem aqui rural, ou colocar urbano e rural, ou colocar outro valor. Então, o urbano aqui de 8 centímetros. Para as parcelas dos imóveis rurais, devem ser seguidas as normativas do INCRA. Então, estamos aqui no resumo das nossas questões. A 91 estava correta. Realmente os marcos são concreto, pedra, material sintético, pinos, parafusos metálicos, plaquetas ou material estável e perene. A 92 estava errada, porque no caso, em locais de solo nu, né, como por exemplo na implantação de loteamentos, recomenda-se marcos de quê? Concreto, pedra ou material sintético. Plaquetas não. A 93 estava correta. Levantamento cadastral territorial para registro público deve estar apoiada a rede de referência cadastral municipal. Ou na ausência do municipal, deve estar apoiado no Sistema Geodésico Brasileiro. No caso da questão 94, no caso da necessidade de levantamento topográfico e altimétrico em concomitância com o registro público para o parcelamento do solo, deve-se atender aos métodos de levantamento de quem? Da NBR topográfica, né? 13133. E por fim, a nossa questão 95, a precisão posicional planimétrica do vértice da parcela do imóvel urbano deve ser de 8 centímetros. 8 centímetros, cuidado. Para as parcelas ou imóveis rurais, devem ser seguidas as normativas do INCRA. Então, turma, comentem aí, inscrevam-se, deixem o like. Obrigado aí.